Salve, salve, queridos ouvintes, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Cá estamos para mais um episódio revolucionário do Acorde, o podcast das canções do povo. Esta é a nossa tarefa, discutir música e política e música da melhor maneira para levar conteúdo de altíssimo nível para vocês. Eu sou Lucas Stanislau, jornalista brasileiro, e quero honras e glórias para os meus amigos aqui hoje. Muito barulho para nossa historiadora, Dani Telles. Salve, Lucas, Dorim, todo mundo que vai fazer companhia pra gente nesse episódio, mais do que especial, para falar dessa artista que é nossa irmã de língua portuguesa e camarada do MP lá. Muito bem, salva de palmas também para o nosso músico e psicólogo, Lucas Dorim. Salve, pessoal, prazer estar com vocês aqui, com todo mundo que vai nos escutar, e vamos trazer hoje para vocês um pouco da voz e da expressão dos museques. Você não sabe o que é um museque? Como assim? Você vai descobrir daqui a pouco. Então, bora lá. Muito bem, hoje muitos segredos a serem revelados aqui nesse podcast, muito papo bom, porque a gente vai cruzar o Atlântico, voltaremos ao marco zero da humanidade, ao continente onde tudo começou, que não apenas nos deu e nos dá muita música boa, mas também muita história de luta, resistência, revolução. Seguindo o exemplo de Mestre Pastinha, hoje o Acorde vai à África para discutir uma das vozes mais importantes da luta anticolonial do século XX. Nem precisa fazer um intensivo do idioma, como a Dani já adiantou, porque a gente vai para um lugar onde fala português e também muitos dialetos e outros idiomas por aí que a gente vai conferir e tentar aprender um pouquinho ao longo do episódio de hoje. E também tem muita coisa em comum com o Brasil, a começar pelo colonizador opressor, né? Tô falando de Angola, terra de Agostinho Neto e do seu glorioso MPLA, 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 como você quiser chamar, que hoje serão muito discutidos e debatidos aqui. Esse que foi o líder do movimento que encabeçou a luta de libertação angolana contra a dominação colonial portuguesa ali nos anos 70. Então tem muita história legal para a gente conversar hoje e aguçar, porque não, essa vontade gigantesca que eu tenho de conhecer Angola. Sério, gente, eu gostaria muito de ir, vocês. Não, sem dúvidas. Fazer esse episódio fez só ter mais vontade de conhecer Angola, enfim, nossos irmãos angolanos aí. E eu acho que seria uma super viagem a ser feita. Tomara que a gente consiga fazer um dia. Não, sem dúvida, igual a Dani, assim, com a pesquisa que a gente fez para esse episódio, eu me peguei lendo coisas e coisas e coisas. Foi meio que uma espécie de hiperfoco aí, muito doido meu, na história mais contemporânea de Angola. Eu fiquei completamente fascinado, assim. Então, com toda certeza, seria um lugar que eu iria. Também porque a gente estava muito vindo de episódios de América, né? América Latina, América do Norte. Então, é bom também dar uma variada aqui, porque o objetivo do Acorde é esse, gente. Garimpar aí pérolas de vários lugares do mundo para trazer para vocês aqui vários debates de todos os continentes. E o que esse pessoal de Angola ouvia enquanto combatia o invasor português. É justamente isso que a gente vai descobrir pela voz da maravilhosa Belita Palma. E a gente discute essa diva angolana logo depois dos informes da Rádio Rebelde. Não sai daí, que é 2 minutos, a gente já volta. Родная minha mãe. Aquí Radio Rebelde. Essa é a nossa Rádio Rebelde, queridos ouvintes, nosso lugarzinho especial para informes, anúncios e reclames. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu prometo que vai ser bem rapidinho, pra gente partir logo pro episódio que ficou maravilhoso. Estamos chegando aí no nosso 6º episódio, né? E hoje vamos trazer música africana, diretamente de Angola para vocês. E que quero deixar também a sugestão,
Se você quiser sugerir outros lugares do mundo de onde vocês querem descobrir músicas de luta, de resistência, manda aí pra gente. Quero conhecer músicas da Revolução Russa, da China, da Europa. Manda aí pra gente que a gente prepara um episódio de acordo com a demanda de vocês. Para fazer isso, conversar com a gente sobre isso e muito mais, segue a gente lá nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram com @podcastacorde e também no TikTok com @acordepodcast. Lembrando que nessas redes nós temos cortes sensacionais dos episódios para você mandar pelo zap para aquele amigo que ainda não ouve a gente. Então engaja aí porque os materiais por lá estão fabulosos e servem também para fazer essa agitação aí com os companheiros. Quer escrever para a gente com mais prazo, com mais calma, com mais vigor e robustez? Manda um e-mail aí para a gente no nosso bom e velho correio eletrônico podcastacorde@gmail.com. Você já sabe, mas nunca é demais lembrar, o Acorde sai semanalmente, toda segunda-feira, em quase todas as plataformas de podcast e também lá no nosso canal do YouTube. Então se inscreve lá, curte, dá 5 estrelas aí, segue a gente no Spotify, no tocador que você está ouvindo, porque isso ajuda muito. Falando em ajuda, quero lembrar da nossa página na plataforma Orelo. Por lá você consegue ajudar o Acorde com din-din, né, que vai ser fundamental para a gente poder continuar entregando conteúdo para vocês. Então eu peço aqui para vocês acessarem a página do Acorde na Orelo, o link vai estar aqui na descrição do episódio e dá aquela força. Os apoios, gente, são muito baratinhos, cabem no seu bolso com certeza, tá? E as recompensas estão maravilhosas. Agradecimentos especiais, playlists exclusivas e aquela newsletter fabulosa com um conteúdo indispensável para você conhecer mais o tema da semana. Além da Orelo, você também pode apoiar a gente pelo Pix. Nossa chave é podcastacorde@gmail.com. Por aí você consegue fazer qualquer contribuição pontual, que eu garanto que vai fazer uma diferença enorme aqui para a construção do nosso projeto. Finito? Muito que bem. Então agora se prepara, amarra bem aí o chocalho na canela e vamos falar do MPLA, Angola, Revolução, Independência e a música da Belita Palma. Obrigado, satisfação e bora pro episódio. Muito bem, hoje a gente está aqui para encurtar essa distância com Luanda, com Angola, com todos os nossos irmãos africanos e trocar umas ideias marotas sobre uma das lutas anticoloniais mais simbólicas e interessantes que rolaram no século XX. E muito embora a gente saiba que o povo angolano saiu vitorioso desse processo, eu sigo achando um absurdo pensar que Angola ainda era uma colônia até 1975. Gente, literalmente, do ponto de vista histórico, isso é ontem, né? É muito estapafúrdio pensar um negócio desse. Mas, enfim, hoje a gente vai debater como Angola conseguiu se tornar um país independente, com muita luta, com muito conflito político interno também, e tentar aí passar em revista qual era o contexto mundial do período, quem eram os principais atores desse processo. Tudo isso através das canções de uma estrela angolana, que pode até ser um pouco obscura, até mesmo dentro da tradição musical de esquerda progressista, né? Mas que de fato aí marcou a Revolução Angolana com sua voz, com suas canções, com a sua atuação. Estou falando da Isabel Salomé Benedita de Palma, nossa querida Belita Palma. Nasceu em Luanda em 1932 e infelizmente já faleceu em 1988, muito jovem, né? Muito cedo. Ela está gravada aí na história de Angola e diretamente associada à luta de libertação do país, porque ela cantou canções explícitas de apoio ao processo revolucionário, mas também porque estava disposta durante toda a sua carreira a libertar também a música angolana, resgatando na tradição a força das lutas populares, né, e cantando esse movimento novo que estava surgindo no horizonte. E esse movimento, esse processo que a gente tanto vem discutindo aqui no Acorde desde o episódio 1, né, e que hoje com certeza a gente vai voltar para ele. Mas enfim, eu engato a falar aqui, quase que eu queimo a largada, eu quero discutir mais com vocês e destacar o trabalho da Belita Palma e como é que ela começou no mundo da música, porque eu imagino cantar, se tornar cantora em Angola, nos anos 50, 60, não devia ser uma tarefa simples e comum, né? Pois é, a Belita ela cresceu num ambiente muito rico, tanto musicalmente quanto politicamente, né? Ela era filha da Rosa da Silva Guimarães e do Domingos Benedito Palma, que era músico já.
Ela teve 7 irmãos, e entre eles está a Rosita Palma, que foi uma grande compositora, que acabou escrevendo boa parte das músicas que a Belita vai cantar, né? Na carreira solo dela, sobretudo. Mas vamos por partes, né? A família da Belita convivia bastante com músicos importantes de Luanda, como o grande Liceu Vieira Dias, um músico e político angolano considerado o pai da música popular angolana, né? Que com certeza vai acabar ganhando um episódio aqui no Acorde. Bom, é nesse contexto que a Belita e a Rosita começam a compor e cantar, né? Dessa parceria das duas nascem músicas maravilhosas como Ingushi, Apolo 12, Manazinha e Suzana. Ela começou a carreira nos anos 50, cantando justamente com a Rosita. O repertório era muito inspirado nas músicas tradicionais de Angola. A Belita estava se consolidando como uma grande intérprete, né, e começou a ganhar projeção nacional, o que fez com que ela fosse chamada para ser parte do fundamental Angola Ritmos, que a gente promete um episódio para eles também. O Angola Ritmos tinha sido fundado justamente pelo Liceu Vieira Dias, que era amigo do pai da Belita. A gente vai falar mais da participação da Belita nesse grupo, que é assim fundamental para a música angolana e para a Revolução Angolana, mas vamos voltar para Belita. Em 57, ela vai fazer parte do trio feminino, junto com a gigante Lourdes Van Dunen, que tocava tambor, e da Conceição Legó, que tocava guitarra. No trio, a Belita tocava de canza, que é como o nosso reco-reco, só que de madeira. A Belita, ela tinha uma voz considerada pelos seus contemporâneos como emblemática, né? O que fez com que, após a participação dela no Angola Ritmos, ela criou todas as condições para que ela pudesse se lançar numa carreira solo. A gente vai ver ao longo do episódio que ela pode ser considerada um dos ícones da arte anticolonial, né? Uma luta que estava no seu momento mais quente na Angola desse período. Ela atuou em clubes, participou de festivais de música popular, interpretando algumas canções em língua quimbundo, e cantou muitos motivos, né, que são temas, né, relacionados sobretudo ao MPLA, que é o Movimento Popular de Libertação de Angola. Mas a gente vai detalhar todos esses pontos no nosso papo que hoje promete. Mas eu acho que vale a gente falar do Semba, né? Porque não dá para entender a Belita ou a música que estava rolando nesse momento na Angola sem falar desse estilo musical que é símbolo de Angola. Na abertura do documentário O Ritmo do Angola Ritmos, produzido pela televisão popular da Angola, o narrador fala uma coisa que me marcou muito, que é, no princípio existiu o ritmo, mas o ritmo era clandestino, né? Acho legal a gente falar um pouco do que é o Semba, né? Esse estilo tão emblemático dessa Angola, né? Justamente, e o Semba ele vai, a partir ali da década de 60, ser considerado e valorizado pela população como uma espécie de símbolo nacional angolano, né? Se consolidando aí como uma música emblemática da população angolana, ali no bojo daquelas lutas de independência dos anos 60, né? Ele é um estilo que ele vai surgir com mais força no final dos anos 40, mas já revelando esse anseio aí na expressão autêntica, assim, de fato, de Angola, com uma expressando os anseios unificadores e libertários, né? Uma expressão que ficou muito corrente nessa época era o Semba é nossa bandeira, que foi uma expressão muito recorrente em canções, por exemplo, da época. Os intérpretes, músicos, cantores, compositores da Angola colonial se utilizaram muito do Semba como forma de posicionamento contra essa ocupação portuguesa. Então, essa forma de expressão musical do Semba tem um caráter fundamental na unificação e na criação dessa identidade cultural já aí pré-revolucionária. A expressão Semba, o nome Semba, ele vem da dança Musemba. E segundo o crítico musical angolano Jomo Fortunato, Macemba trata-se de uma dança popular de umbigada, uma dança assim com a barriga, né, executada por casais de dançarinos. E as décadas que antecederam a independência, aí, entre os anos 40 e 60, houve uma efervescência de grupos de Semba, grupos como, por exemplo, Angola Ritmos, que a Dani já citou, Quieso, Jovens do Prenda, que foi um grupo de imenso sucesso também em Angola, Carlos Lamartine, Carlos Buriti, e cantoras como a própria Belita Palma, a Lourdes Van Dunen, Mila Mello, Sara Chaves e Lili Tiumba, né? Foi essa aí uma espécie de trilha sonora do pré-independência em Angola. Você falou de umbigada, eu lembrei de Jackson no Pandeiro. A-E-I-O-Y. E umbigada me remete também ao Homem que Virou Suco, quando ele vai dançar umbigada na casa dos ricos e, e deixa todo mundo chocado também. Grande referência do cinema nacional. Que negócio é esse? Negócio de
desligar dessa aí na minha filha, nas meninas! Sem vergonha! Põe-se no seu lugar! Pensa que tá na sua maloca, seu candango! Não tem vergonha não, rapaz. Mas Mariana, isso é coco, viu? Que coco o quê? Ele quer tirar coco da sua filha. Que coco? Mas então, o samba, para além da expressão musical, trata-se de uma expressão assim de escopo maior, né? Uma verdadeira expressão cultural que inclui diversos aspectos da identidade. Então, ao mesmo tempo que ele tem essa veia combativa e ao mesmo tempo festiva, traz a música, a dança, o idioma local, né? Uma vez que diversos desses grupos do samba cantavam não no português, né? Cantavam em outros idiomas angolanos, nas roupas, de todo um modo próprio de ser, como uma resposta à colonização, né? Uma resposta à repressão estatal, ao preconceito, à desigualdade. Então a gente pode compreender o samba como essa expressão mais ampla, da qual a música é uma das expressões aí dentro desse todo, né? Então, toda essa gama de características vai reunir esses principais elementos que constituem esse samba de Luanda, Angola, que é formalizado pelos integrantes do Angola Ritmos, a partir de 1947, e que vão ser perpetuados, renovados e aí continuados por diversos artistas sucessores, tendo aí o samba nesse espaço decisivo nessa luta pela independência. E para trazer aqui uma citação, segundo a historiadora norte-americana Marissa Murman, ela vai entender que a música em Angola inflamou as imaginações políticas dos habitantes. Ou seja, nessa chave a gente pode compreender que o samba ele não só serviu para refletir as relações sociais, políticas, econômicas desse período, ele também as produziu, né? Ele também teve um papel na criação dessas identidades que seriam fundamentais na unificação do povo aí no processo revolucionário que viria. Em cima desse ponto que é interessante pra caramba, é legal pra caramba a gente pensar em como um ritmo musical influencia um momento político, né? Eu queria falar um pouquinho mais de história, porque a gente tá falando aqui desde o começo do episódio, Agostinho Neto, MPLA, Revolução, Colônia. Eu acho bom a gente explicar qual é o contexto da situação do país nesse período, né? Nos anos 50, 60, falar um pouco dessa situação abjeta, que era a dominação colonial portuguesa, né? Como é que Angola vivia esse período? Tem um grande histórico de luta do povo angolano contra o colonialismo português, né? Essa luta, ela é tão antiga quanto o próprio imperialismo, né? Porque sempre que existe opressão, acaba existindo resistência, às vezes não nos moldes que a gente, com os olhos de hoje, espera, né? Mas, assim, não duvidem, sempre existe resistência. Mas vamos tentar entender um pouco esse contexto. Foi a partir da Segunda Guerra Mundial que essa resistência pode ser mais bem trabalhada, mais catalisadora, mais aglutinadora, né, a gente pode dizer. A maioria das colônias francesas e inglesas no continente africano conseguiram as independências logo no pós-guerra, né? Mas Angola, que era uma colônia de Portugal desde 1575, quando chegou no território um sujeito chamado Paulo Dias de Novaes, que tinha recebido da coroa portuguesa uma doação, entre muitas aspas, né, mas é assim que aparece na documentação, para poder colonizar Angola, com cerca de 100 famílias de colono e 400 soldados. Bom, saindo um pouco desse parêntese do início da colonização e voltando para o contexto do pós-Segunda Guerra, foi justamente nesse momento que começou a surgir vários partidos e organizações clandestinas que agiam ali em Angola com o intuito de fazer a independência do país, né? Então, entre as décadas de 50 e 60, elas foram marcadas justamente por essa ascensão de movimentos de libertação em todo o continente africano. A presença europeia no continente, que datava, como eu disse, desde o século XV e que tinha sido consolidada com a Conferência de Berlim em 1884, jogou o continente africano em séculos de abusos. Mas, voltando para Angola, foi nesse contexto de lutas e independências no continente africano e por conta da influência dos partidos comunistas brasileiro e português, e, claro, esse histórico, né, de resistência que já existia, que fazem com que seja possível surgir o MNIA, Movimento dos Novos Intelectuais de Angola. Esse grupo, né, esse movimento, achava que a chave para entender e libertar a sociedade angolana era justamente o marxismo. Nesse mesmo momento, surge o Partido Comunista de Angola, fundado em 12 de novembro de 55, por, entre outros ilustres, o Viriato da Cruz. O PCA atuava, claro, né, na clandestinidade e buscava ali mobilizar adeptos. Mas, infelizmente, as tentativas de agrupar mais pessoas no PCA, em torno do partido, não teve muito sucesso.
Daí, tem muitas explicações para isso ter acontecido, né? Eu acho que vale a gente destacar duas aqui. Uma seria justamente o medo de represálias, né? Que poderiam vir dos colonizadores, né? Dessas autoridades militares coloniais. E outra razão seria justamente o contexto político da Guerra Fria, né? Alguns setores da sociedade achavam que se localizar ali do lado da União Soviética nesse momento podia talvez atrapalhar a independência de Angola. No ano seguinte, à fundação do Partido Comunista Angolano, lá em 56, né, os membros do partido decidem, com outros colaboradores, criar o PLUA, o Partido da Luta Unida dos Africanos de Angola. Aí esse partido tinha um caráter mais nacionalista, né, numa ideia de a independência vem primeiro. Entre os membros do PLUA estava o Viriato da Cruz, que redigiu um manifesto que acabou marcando as bases ideológicas marxistas de vários grupos que estavam ali abrigados dentro do PLUA. Entre as siglas de esquerda que compunham o PLUA estava o MPLA. É justamente nesse documento que aparece pela primeira vez a sigla que hoje a gente tanto escuta falar, né? Eu vou destacar só um trecho interessante desse manifesto de 56 que fala justamente sobre o MPLA. O que era, né? Na verdade, fala sobre o que era o MPLA. Uma frente única de todas as forças anti-imperialistas de Angola, sem ligar a cores políticas, a situação individual dos indivíduos, as crenças religiosas e as tendências filosóficas. Mas claro que com a reação à violência colonial, vem mais violência contra quem reage à violência colonial, né? Em 1959, a PIDE, que é a Polícia Política Portuguesa, ela prendeu 61 pessoas, o que foi um golpe muito duro no movimento de libertação. Apesar do retrocesso que essas prisões representaram, elas também acabaram chamando a atenção da imprensa internacional do que estava acontecendo nessa Angola ainda sob o jugo colonial português. É nesse momento de repressão, nesse contexto de repressão, que uma figura importantíssima para a história de Angola vai acabar sendo preso. O Agostinho Neto, que o Lucas já trouxe aqui para a gente, né? Que é, enfim, um grande intelectual e revolucionário que tinha acabado de voltar ao país ali no começo dos anos 60, depois de ter estudado nos Estados Unidos e em Portugal, onde ele já estava militando contra a ditadura do Salazar. Depois de sair da prisão, é que ele vai ser eleito presidente do MPLA, e o Agostinho era um verdadeiro intelectual, né? Ele tem textos teóricos sobre marxismo, era um profundo conhecedor da tradição marxista europeia, tem obras inteiras dedicadas a compreender os desafios do socialismo e do marxismo no terceiro mundo, que é fundamental, né? Principalmente no continente africano. E além de tudo isso, que não é pouco, o cara era um poeta, né? Como a gente vai ver mais para frente. E acabou se tornando a grande figura à frente da Revolução, porque vai ser o primeiro presidente da Angola, dessa Angola livre e independente. Tem uma edição do livro Poemas de Angola, do Agostinho, que tem uma apresentação do nosso gigante Jorge Amado, né? É uma edição de 75, da editora Codecri. Eu gostaria de destacar um trecho do Jorge Amado falando do Agostinho Neto, porque eu acho que é bem significativo do que ele significou, né? Do que significa. Tomei a máquina de escrever para traçar algumas considerações literárias, pequeno prefácio à edição brasileira de uma coletânea de poemas de Agostinho Neto, e acabei por não falar de poesia, e sim de independência, luta, vitória e ameaças. Mas os poemas aí estão, belos, profundos, africanos, poemas de guerra escritos por um homem que ama a paz. Ajudaram o povo na batalha da guerrilha, novamente serão canto de luta e de vitória na nova batalha já começada. Também a publicação desses poemas no Brasil é uma forma de contribuir para a Angola independente, democrática e socialista. E é interessante a gente notar, né, disso que a Dani até mencionou ali, lembrar que uma situação colonial já é algo grave, abjeto, reprovável, enfim, totalmente condenável. Mas imaginem só uma situação colonial na qual a metrópole está sob uma ditadura. Isso fazia a situação de Angola ser duplamente grave, porque, veja, Salazar governou Portugal dos anos 30 até os anos 70. Não tem as datas precisas aqui, mas foi dos anos 30 aos anos 70, isso eu tenho certeza, acabou em 74, né? Isso fazia com que a repressão portuguesa em Angola fosse ainda... Se ele fazia o que ele fazia na metrópole, em Portugal, vocês imaginem o que ele fazia na colônia, na periferia do sistema, nos seus domínios
ultramarinos, como é que ele chamava essas loucuras de europeu aí? É justamente domínios ultramarinos. É uma coisa bem assustadora. E é muito louco, né? Porque você escuta relatos das pessoas que estavam em Angola nos anos 30, 40, 50, 60, e eles falam que justamente quando começa a ditadura do Salazar, começa uma divisão, inclusive, muito mais forte em Luanda, racial, dos brancos frequentando a capital e os negros sendo cada vez mais compelidos a saírem da capital, porque eles queriam uma capital branca em Luanda. É uma coisa bem surreal, de fato, assim. O colonialismo, o imperialismo já é brutal, e ainda quando o dominador ainda está sob o jugo de uma ditadura também é uma situação muito difícil. Por outro lado, também, as resistências em Portugal acabam também ajudando a resistência em Angola, né? A gente vai acabar falando disso. Então, é um contexto muito complexo mesmo, assim, muito interessante da gente discutir. Porque se mesclam dois momentos históricos no mesmo contínuo, né, Dani? Porque se a gente pensar é o colonialismo dos anos 1500, 1600 e um processo neocolonialista, só que sob a mesma colônia, aprofundado aí já no século XX, né? Que já o neocolonialismo ele já é um processo que tem algumas diferenças assim daquele processo colonial anterior, né? Sim, exatamente. É uma outra lógica, né? É uma lógica já diferente, mas ainda assim muito cruel, né? E veja, por exemplo, a situação do Vietnã com a colonizado pela França, que também teve ali a luta de libertação no pós-segunda guerra, né? A França era uma república no pós-guerra, o que não impediu que a repressão francesa também fosse brutal contra os vietnamitas, né? Não estamos aqui colocando juízo de valor entre colonizações, mas cada situação é específica, né? A situação angolana com Portugal era muito específica, porque justamente a metrópole vivia sob uma ditadura, né? Que não era bolinho também. E no caso do Vietnã especificamente, teve um momento de oportunidade nas lutas de libertação do Vietnã, com a invasão da França pelos nazistas também, né? Que foi um enfraquecimento tremendo da metrópole, né? Então você vê que loucura também essas coisas, né? A história tem dessas. É muito louco, né? Muito bem, agora dentro desse contexto político complexo, conturbado, multiditatorial e regimes a mil, esses músicos, no meio do que conviviam com a Belita Palma, o meio musical que a Belita Palma convivia, eles já eram engajados, né? Ou seja, o Angola Ritmos, por exemplo, já nasce ali, querendo ou não, com uma tarefa revolucionária no fronte cultural, né? Eles tinham essa missão clara e definida nesse momento. Justamente, acho que no campo cultural é impossível a gente falar desse momento de emergência dessas lutas de independência em Angola sem falar do Angola Ritmos, né? Que é o maior representante do Semba e o grupo que a Belita cantou, né, num primeiro momento. Esse grupo, Angola Ritmos, ele surgiu em 1947 e a formação que ficou mais conhecida foi vigente até 1959 e que foi a seguinte: o Liceu Vieira Dias, que era uma espécie de líder do grupo, na voz e no violão, o Nino Indongo na viola e no baixo, Amadeu Amorim, percussão e voz, Zé Maria, violão solo e rítmico, Euclides Fontinhas tocando de canza e a voz, e cantando, né? O de canza que a Dani já citou se assemelha um pouco a um reco-reco, né, brasileiro, e a Belita Palma e a Lourdes Van Dunen como cantoras. E o Angola Ritmos, além de outros grupos ali da época, para além das músicas de protesto, eles traziam nas composições, nas expressões artísticas, essa proposta de redescoberta da própria cultura, da afirmação dessa identidade coletiva, unificada e compartilhada. Liberta aí dos ditames e das constrições coloniais, né? E todo esse sentimento inflamava muito a população angolana em prol desse objetivo unificado da independência, desde os museques, né, das favelas de Angola até os altos graus da classe intelectual angolana. E tudo isso alimentando esse imaginário de uma nação independente, soberana, alimentando essa que na época era uma utopia, né? Essa utopia que os grupos alimentavam com as suas expressões artísticas e que logo se tornaria uma realidade construída, né, coletivamente. E alimentava esse imaginário, principalmente nos maiores museques da cidade,
como eu disse, nessas verdadeiras favelas, essas cidades dentro de cidades, como, por exemplo, Marçal, Sambizanga, Rangel, Prenda, Bairro Operário, Bairro Indígena. Esses que eu citei são alguns dos museques que abrigaram angolanos de todas as regiões do país e brancos pobres de Angola ou Portugal. E o Angola Ritmos unia, né, nessa festa, que era uma mistura aí de festa e mobilização política nesse ritmo contagiante, realizando apresentações, sobretudo em festas, e muitas das quais eles realizavam no Bairro Operário. Tem uma questão muito interessante em relação ao Angola Ritmos, em relação ao idioma, né? O idioma como essa forma de pertencimento e uma forma de afirmar uma identidade própria, né? As músicas cantadas eram principalmente cantadas nas línguas da terra, como o quimbundo, por exemplo, e aproximavam os angolanos da sua realidade, abraçando as línguas nacionais e criando laços com populações marginalizadas dentro do território de Angola que muitas vezes mal compreendiam o português. Porque embora os colonizadores tenham tentado impor a cultura da metrópole como superior, o Angola Ritmos marcava a posição mantendo essas marcas identitárias, como, por exemplo, o idioma, o ritmo, traduzindo essa proposta política e cultural e encarnando um modo de ser angolano. O grupo traduziu diversas canções tradicionais do campo para um ritmo popular dançante, né, mais popular para ser tocado no contexto dessas festas que eram realizadas. O maestro Lineu Vieira Dias quem definia as linhas estéticas do grupo, unindo instrumentos locais como o de canza ao piano, o violão, criando uma batida descompassada e de ritmo acelerado. Era o ritmo da clandestinidade, como era referido. E o bairro operário era o tambor, segundo o Luandino Vieira. A Belita Palma, ela frequentava as tertúlias que eram organizadas no bairro da Viúva Leal, na casa da avó materna, onde se reuniam o Liceu Vieira Dias, o Nino Ndongo, o Gabriel Leitão, e foi assim que ela começa a participar do Angola Ritmos. Durante a década de 60, ela vai atuar como vocalista em diversos álbuns desse grupo. Em meados dos anos 60, em consequência do primeiro desmembramento do conjunto, a Belita Palma e a Lourdes Van Dunen tiveram a companhia de Conceição Legou para formarem o trio feminino, que aí já vai ser uma outra formação, um próximo grupo. E eu acho muito, muito fascinante e ao mesmo tempo triste que várias canções, não só do Angola Ritmos, mas da Belita também, estejam em quimbundo e, enfim, outros idiomas angolanos, porque eu acho fascinante, porque, enfim, tem essa afirmação política por trás disso, né? Por outro lado, eu não falo uma palavra de quimbundo e tem várias canções que não tem tradução na internet. Eu fico morto para saber o que tá querendo dizer as músicas e eu não consigo ter acesso às letras. Tem um canal no YouTube, tem um cara que tem um canal no YouTube, um angolano, que ele é produtor musical, jornalista musical, não sei, quero até mandar um salve aqui para ele. Ele chama Kelly Stress. Ele tem um canal no YouTube e ele traduz algumas canções angolanas, não só da Belita e do Angola Ritmos, mas de outros cantores tradicionais também de Angola. Ele traduz do quimbundo, de outros idiomas tradicionais para o português. E esse cara é um anjo, né, fazendo isso, porque é um serviço público, né, o que ele está fazendo, é maravilhoso. Pelo que eu consegui achar na internet, Dorinho, só ele faz esse trampo, cara, não tem outro lado aí, tradução disso e tal. Existe até dicionários de quimbundo português aí pra gente acessar na internet, mas se você não tem a letra escrita em quimbundo, não tem muito o que você fazer, né? Porque você não consegue de ouvido e tirando as palavras. Então é fascinante, ao mesmo tempo triste de não poder entender o que eles estão cantando, mas, enfim, salve aí pra essa alma boa que tá fazendo esse trabalho. Quem sabe eu não mando um salve aí pra ele no privado, pra ele traduzir outras da Belita e, enfim, a gente convida ele aqui pro Acorde também para falar sobre músicas em quimbundo e outros idiomas tradicionais de Angola. Mas é muito interessante, né? Que para a gente hoje é triste que a gente não consegue entender todas as letras, mas para o contexto foi fundamental para que as pessoas entendessem a mensagem, né? Então é louco, né? Claro, a gente quer muito ter acesso, mas ao mesmo tempo foi muito importante elas terem sido escritas em quimbundo, cantadas em quimbundo, para que a população que não falava português ou que falava, mas resistia falando quimbundo, né, pudesse entender, se identificar e, enfim, lutar através das canções, né? É interessante essa questão. Não, sem sombra de dúvida, o errado sou eu que não falo quimbundo. Não tem escapatória. Eu estou errado. Kuvanga, uka kurukavasa,
Kubanga kukaguluka basa província da Banga. Ngala mumaku. Muito bem, como eu adiantei no início, toda essa discussão sobre o Kimbundu e músicas em idiomas tradicionais, essa discussão ela levanta a possibilidade de a gente discutir justamente essa relação, né, entre tradição e novo. Buscar na tradição o insumo para ter material de luta pelo novo, essa relação dialética, né, que eu acho que todo o processo revolucionário do terceiro mundo teve que lidar, que enfrentar, né? Isso é um tema muito presente nesse momento para esses cantores, para esses artistas angolanos, né? Eu acho que esse debate todo que a gente está trazendo aqui, trazendo um pouco da história da Belita, do Angola Ritmos, dentro desse contexto pré-revolucionário em Angola, diz muito sobre o quanto, às vezes, as pautas culturais, assim, e de identidade também dos povos, às vezes são vistas como pautas secundárias, assim, ou acessórias, né? Por pessoas até muitas vezes de esquerda, assim, mas que entendem isso como um mero detalhe. E eu acho esse debate um pouco que a gente está levantando hoje, resgatando um pouco dessas histórias, mostram o quanto que em determinados contextos de lutas de libertação, esses aspectos culturais, por exemplo, eles são elevados a uma escala, assim, dentro de uma hierarquia de prioridades, assim, uma coisa fundamental, né? Acaba se tornando quase que um modo de sobrevivência, né? Um modo de unificação, de sobrevivência. Então, acho que é fantástico ver, né, a cultura por meio da música, da conservação de um idioma, por exemplo, como um fator fundamental na geopolítica, né, na feitura da história, né? É muito interessante essa questão, né? E eu acho até que o caso de Angola é mais significativo dessa tensão. A gente falou disso em quase todos os outros episódios do Acorde até aqui, né? A gente falou no episódio do Pete Seeger, no episódio da Nara, mas eu acho que isso é uma coisa fundamental, né? É que o contexto aqui é colonial, né? A gente pode falar bem, no Brasil a gente tem ainda, né, a questão da dependência, mas é diferente. É diferente uma influência, né, como a gente teve no Brasil dos anos 60, 70, do que ser de fato uma colônia. Então, acho que buscar raízes no que não era do colonial é fundamental, não só para marcar uma posição, né, uma posição anticolonial, mas até para convencer as pessoas de que a independência era possível e tentar, a partir de um chão, a partir de experiências comuns, até de experiências ruins, de dor mesmo, né, da dor causada pelos abusos cometidos pelos agentes portugueses e coloniais, né, enfim, a partir desse chão em comum, unir diferentes grupos, uma causa comum, que é a independência, né? Muito bem, mas a Belita também brilhou em carreira solo, né? Fora da Angola Ritmos, ela gravou o disco sozinha e não perdeu o engajamento, não perdeu a atividade política, seguiu tendo lado nas suas canções e sempre ligada ao processo de libertação, certo? Pois é, a gente está falando de um contexto muito fértil, né? Mas mesmo em contextos assim, a questão do gênero sempre é bem mal entendida pela sociedade, né? Em 57, ela faz parte e se forma, né, o trio feminino. Ali, a Belita se apresentava junto com a Lourdes Van Dunen e a Conceição Legó. A Legó que foi presa pela PIDE em 1960, né? O trio feminino, pelo fato de ser um grupo exclusivamente de mulheres, causava um certo estranhamento no cenário musical do país. Isso porque o machismo era e é, né, uma questão latente. Nesse momento, em Angola, tinham poucas mulheres que tocavam algum instrumento, e as que tocavam, tocavam dentro de casa, né, no ambiente familiar. Com o trio feminino, a Belita deu uma espécie de continuidade à experiência e ao projeto que ela participou, que ela teve ali no Angola Ritmos, né, mas agora com destaque para as vozes femininas, para as composições da Rosita Palma, que era a irmã da Belita, e num cenário de uma Angola já em guerra, né, uma guerra independentista. 3 anos depois da formação do trio feminino, em 60, a Legó, depois de ser presa pela PIDE, teve que se exilar na França. Sem ela, a Belita e a Lourdes acabaram partindo para carreira solo. Essa carreira solo da Belita, ela foi muito exitosa, né? Ela transitou por diversos gêneros da música angolana, então ela cantava sembas, rebitas, lamentos tradicionais. E nessa caminhada solo, né, da Belita,
ela acabou se apresentando com conjuntos muito famosos, como Jovens do Prenda, o Negoleiros do Ritmo, os Merengues. Esses nomes são muito bons, né, gente? Mas eu acho muito significativo a parceria dela com o conjunto Os Quiesos, né? Com eles, a Belita grava 2 singles que têm as músicas Cangrima, Astronauta, Sada Bandeira e Apolo 11. No período que se segue à independência de Angola, a Belita inclui no repertório dela músicas como a magnífica Caminho do Mato, que é um poema de Agostinho Neto, 4 de fevereiro, data que marca para os angolanos o início da Guerra de Libertação, né, quando um grupo de cerca de 200 angolanos supostamente ligados ao MPLA ataca a casa de reclusão militar em Luanda, a cadeia a sétima cadeia, né, a esquadra da polícia, a sede do CTT, que era os Correios, né, de Portugal, e a Emissora Nacional de Angola, né. Muito bem, agora chega de falar de música, eu quero falar de guerra. Eu acho que a gente precisa finalmente falar da revolução, porque afinal de contas, quando o povo angolano consegue finalmente derrotar a dominação portuguesa, tudo muda e Angola passa formalmente a existir como país livre, soberano e independente, né? Pois é, e a Dani já tinha dado um pouco do contexto do que eram as organizações políticas pela libertação de Angola, e inclusive citou, né, qual que foi a primeira menção ao MPLA. Mas entrando um pouco mais em detalhes em relação a isso, mesmo com o controle rígido da polícia política portuguesa sobre toda e qualquer atividade dos nacionalistas em Angola, isso não inibiu a contestação desses opositores ao regime colonial. E em dezembro de 59, eles fundam o MINA, o Movimento para a Independência de Angola. Entre os membros fundadores estava o Manuel Pedro Pecavira, que em março de 60 tinha sido enviado para Brazzaville a fim de entrar em contato com Mário Pinto de Andrade, Lúcio Lara e Viriato da Cruz. Nessa ocasião, entre os diversos assuntos que eles discutiram, o Lúcio Lara tinha sugerido a necessidade de convergência interna entre os diversos movimentos de libertação, que, como já foram citados, eram diversos, demonstrando a necessidade deles se traduzirem em uma sigla em comum, que vai ser o MPLA. Em 1956, a maioria dessas diferentes organizações pela libertação do país lançam um manifesto apelando para a unificação do movimento nacionalista no MPLA, o Movimento Popular de Libertação de Angola. A gente vai colocar trechos desse manifesto lá na nossa newsletter, e a formação do MPLA vai ser essa peça fundamental no cenário dessa luta de independência em Angola. O MPLA ele vai surgir dessa aglutinação de diversos movimentos de contestação contra o colonialismo português, aos quais, por meio da literatura, dos jornais, da cultura, formaram as primeiras manifestações nacionalistas dentro de Angola. Com a institucionalização do MPLA em 1960, ele vai se tornar uma das principais forças contra a exploração colonial portuguesa e dando início ao processo de independência de Angola. Apesar da imensa repressão, as atividades clandestinas continuavam: panfletos, proclamações, criação de escolas clandestinas e manifestações amplas para que se abolisse o que era chamado de contrato, que nada mais era do que o trabalho forçado. A partir de 61, a coisa começa a escalar e Angola começa a assistir à ascensão de levantamentos armados promovidos por esses movimentos de libertação contra a dominação colonial, tornando a descolonização a principal questão para o Estado português. E nesse contexto de agitação crescente diante da resistência exercida pela metrópole, né, por Portugal, em conceder autonomia, iniciou-se essa luta armada pela independência de Angola contra o governo português. E apesar da pressão e crítica à colonização, Portugal, que vivia sob um regime autoritário, resistia fortemente a esse processo de descolonização. Mas, apesar de diversas ações repressivas do Estado português, sobretudo através do seu órgão repressivo, a PIDE, isso não foi o bastante para conter a independência de Angola. Como foi citado anteriormente, a Revolução dos Cravos, ocorrida em 25 de abril de 74, em Portugal, derruba o governo salazarista de Marcelo Caetano e começa um processo de redemocratização de Portugal. Isso vai dar uma força muito grande também para o processo de independência angolana, acelerando esse processo. Em 15 de janeiro de 75, com o acordo de Alvor, assinado entre o MPLA, a UNITA, que era um outro grupo de libertação angolano, e o FNLA, que era também um terceiro grupo de libertação angolano, com o governo de Portugal, encontra-se aí uma alternativa para cessar essa guerra de libertação, estabelecendo um governo provisório e planejando a independência de Angola para o dia 11 de novembro de 75. Porém, esse acordo logo foi descumprido
E Angola se transforma em uma arena desse confronto leste-oeste no bojo da Guerra Fria e propicia o momento para que o MPLA declare unilateralmente a independência da República Popular de Angola, sob a presidência de Agostinho Neto, que é esse personagem que a gente está citando ao longo do episódio todo. O Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola. A partir disso, esse novo Estado, a República Popular de Angola, fica sob a administração do MPLA e vem a primeira Constituição do país. Mas aí começa uma disputa imensa pelo poder. Com a declaração de independência, dá início a uma guerra civil entre o MPLA e os demais movimentos de libertação. Essa guerra civil só teve sua primeira tentativa de cessar fogo com a assinatura dos acordos de Bicesse, entre 1991 e 1992, para vocês terem uma ideia do quanto se arrastou esse confronto. É importante salientar aqui que a UNITA, o FNLA e o MPLA eram facções rivais que lutavam contra o colonialismo português, mas também lutavam entre si pelo controle dessa Angola pós-independente. Além das diferenças ideológicas, por exemplo, a UNITA, apesar de ter tido de início, era um grupo de ação direta, guerrilheira, de inspiração maoísta, a UNITA, ao longo desse processo de guerra civil, principalmente sob liderança do Jonas Savimbi, vai se alinhar com países como, por exemplo, os Estados Unidos, África do Sul, sob o regime do Apartheid. Então a UNITA ela encarnava aí essas forças mais à direita dentro desse processo. O FNLA, representando mais a centro-direita, e o MPLA, à esquerda. Essas facções eram patrocinadas por rivais nessa arena internacional. Então a UNITA, como eu disse, financiado sobretudo por África do Sul e Estados Unidos, o FNLA tendo como principais investidores, né, nesse processo da guerra o Zaire e a China, e o MPLA tendo como principais apoiadores Cuba e União Soviética. O MPLA, assumindo o governo de Angola em 75, com a presença de Agostinho Neto, auxilia na organização do Estado, funções de estrutura pública e estabelecendo relações externas privilegiadas com esses países do bloco socialista, como eu citei. As relações e processos criados geraram uma ideia de soberania cultural, que serviu como modelo e alavanca para a independência econômica e política do país, ocorrida em 75. Existiam relações entre a música local e a construção de um projeto de nação soberana e autossuficiente culturalmente, além, né, dessa consagração dessa soberania através da política. E a Belita, né, a nossa personagem do episódio de hoje, foi uma das muitas artistas moradores dos museques, das favelas de Luanda que tiveram tanta ou mais importância na conquista da independência do que soldados armados que lutaram nas florestas do interior do país, ou os intelectuais que, vivendo no interior, né, os exilados, projetaram as frentes, o FNLA, o MPLA e a UNITA pela libertação de Angola. Eu só queria fazer uma parte aqui, às vezes a gente fica falando de todas essas siglas, esses movimentos, essa luta guerrilheira, tanto contra a dominação portuguesa, como mesmo depois da independência, né, a luta entre esses grupos ali internamente na Angola, mas é importante a gente destacar, gente, o impacto que a independência de Angola teve na América Latina como um todo e no Brasil, porque o Brasil vivia sob uma ditadura. Quando o regime salazarista cai em Portugal, já é aquele baque que para o brasileiro de então era um estímulo para combater a ditadura militar brasileira. E logo em seguida a independência de Angola e ainda se declarando um governo de esquerda, com tendência socialista, marxista, então aquilo foi uma inspiração ainda mais forte para a esquerda brasileira. E lembrando que Cuba enviou soldados para Angola, ali o Fidel Castro chegava até a dizer, né, que era um ato de reparação histórica que Cuba apoiasse a luta de libertação angolana por todos os séculos e séculos de escravidão, né? Então, assim, a gente tem essa ligação umbilical e eu arrisco dizer que não é só pela língua. Porque, você poderia dizer, Brasil e Angola, por falarem português, tem essa ligação. Sim, claro, também
também acho que existe, mas, por exemplo, como é que você explica a ligação entre Cuba e Angola? Então é algo terceiro mundista mesmo, né? Sul global. E vamos lembrar também a canção, grande canção do Chico Buarque, né? Morena de Angola, que leva o chocalho amarrado na canela, é justamente em homenagem à independência de Angola, né? Porque ali ele menciona na letra minha camarada do Mipela. Então é uma homenagem direta e explícita para a independência angolana, que está aí cravada também no nosso cancioneiro nacional. Então eu acho que a gente tem muito que olhar e aprender e reverenciar e homenagear o povo angolano, e temos muito mais em comum do que querem evitar nossos inimigos do norte, né? Eles querem evitar a todo custo, mas não tem jeito, né? A Clara Nunes também, né, vai para Angola e, enfim, vários artistas brasileiros participam depois nesse momento, e tem a grande contribuição do PCB, né, que ajuda ali a fundar, né, a estabelecer parâmetros para que o Partido Comunista Angolano também surja. Então, de fato, unidos pela desgraça, infelizmente, né, mas unidos. O Taiguara chegou aí para Angola no exílio com a Eliane Potiguara, que era a esposa dele na época. Eles trabalharam num esforço de alfabetização pelo método Paulo Freire, isso nesse período da Guerra Civil de Angola. Então tem diversas relações entre uma intelectualidade de esquerda revolucionária brasileira com Angola. esse movimento, sim. Os heróis do 4 de fevereiro, oh pátria, nós cantamos os teus filhos, tombados pela nossa independência, honramos o passado, a nossa história, construído no trabalho o homem novo. Honramos o passado, a nossa história, construindo no trabalho o homem novo. Angola vai ter revolução pelo poder popular, pátria unida, liberdade, um só povo, uma só nação. Angola vai. Muito que bem, agora eu queria discutir algumas canções que a Belita cantou, e a primeira delas que eu gostaria de trazer é Caminho do Mato, que a Dani mencionou lá atrás, Dorin também citou. Caminho do Mato é muito, mas muito, mas muito importante, e não apenas porque existe um easter egg dela aqui no acorde. Quem descobrir o easter egg vai ganhar uma playlist gratuita, hein? Mandem aí nos comentários. Mas Caminho do Mato é importante porque ela, na verdade, é um poema do Agostinho Neto, que a Belita musicou e gravou. E com o passar dos anos, esse poema acabou se tornando uma espécie de música tradicional, tradicionalíssima em Angola, né? Tanto que criança canta na escola, músico de rua canta em praça, enfim, é meio que um repertório obrigatório, uma espécie de segundo hino do país, né? Todo mundo conhece, todo mundo canta. E para mim, pessoalmente, assim, minha opinião, ela tem uma genialidade por trás de versos singelos, né? Aparentemente singelos, despretensiosos. Ela é gigantesca. Então, eu quero ler o poema e vocês, ouvintes, escutem a música que vai estar na playlist dessa semana, com certeza, para quem assinar lá o acorde na Aurelo. Mas eu vou ler o poema, que é curtinho, e eu quero discutir com vocês algumas interpretações sobre esse texto. Caminho do mato, caminho da gente, gente cansada, caminho do mato, caminho do soba, soba grande, caminho do mato, caminho de Lemba, Lemba formosa, caminho do mato, caminho do amor, amor do soba, caminho do mato, caminho do amor de Lemba, caminho do mato, caminho das flores, flores do amor. Eu acho isso de uma grandeza magnífica, e não tem uma vez que eu não me emocione quando eu escuto isso na voz da Belita Palma. É incrível. Mas eu quero ouvir vocês, Dani, Dorin, também quem está nos ouvindo, por favor, entre nesse debate com a gente pelos comentários, porque para mim tem muito da nossa discussão entre tradição e luta pelo novo, pelo que ainda vai nascer, pelo que ainda não nasceu. Tem muito dessa luta nesse poema, tem muito dessa relação dialética, tem muito dessa relação contraditória, conflituosa, nesse texto do Agostinho Neto, cantado pela Belita. Realmente, Caminho do Mato é uma coisa muito emocionante, sobretudo se você escuta com a voz da Belita, né? É muito forte.
É um poema que se constrói de paralelos, né? São vários caminhos. O primeiro é o caminho da gente cansada, que é o caminho do Soba. E aí é importante entender o que é Soba, né? Eu vou voltar um pouquinho lá para a portuguesa em Angola. Existia um poder divino que era exercido pelos Ngós e quem de fato tomava decisões temporais, por assim dizer, né, que eram os Sobas. Os territórios eram divididos em sobados, então cada um era governado por um soba que tinha autonomia de tomar diversas decisões, né? Os sobas, eles tiveram um papel relevante no processo de invasão portuguesa. Isso porque alguns eram responsáveis por fornecer pessoas para serem escravizadas. Vale lembrar que, infelizmente, nesse momento era extremamente lucrativo para Portugal o mercado atlântico de escravizados, né? Além disso, alguns ajudavam os colonizadores também com essa abertura de caminhos para o interior dos reinos que existiam ali na África Oriental. Por outro lado, eles tinham uma significativa preparação militar que muitos fizeram com que eles pudessem resistir e mesmo impedir o avanço da colonização. Ou seja, eles não agiam de forma unificada, né? Eles defendiam esses locais dos seus soldados que muitas vezes entravam em conflito uns com os outros. Até porque essa Angola, como uma unidade territorial, foi uma invenção portuguesa, né? Mas aqui, no contexto da independência, eles tinham que lidar com o que Angola era e não com o que Angola foi antes, né, da colonização. O passado, né, tal qual ele foi, é inacessível, então não se volta ao passado, né? E o Agostinho se via nessa tarefa nada fácil de tentar, a partir do que Angola se tornou, construir uma Angola que ia ser diferente, nova, que ela poderia vir a ser, né? Então, isso tudo para dizer que as pessoas estavam cansadas no caminho do Soba, né? E não era só um caminho de colaboração com o colonizador, mas também um caminho de desunião, já que tinham vários sopas, né? E o que Agostinho queria era justamente unificar as pessoas em torno da causa independentista, né? Uma Angola como um todo. E aí ele apresenta um outro caminho, o caminho de Lemba. Lemba é uma espécie de entidade, né? Uma entidade feminina ligada à procriação. Então, justamente ligada ao nascer, né? Ao gerar, ao que pode ser. E nesse caminho já não tem gente cansada, né? É o caminho do amor, das flores do amor. Então, é muito bonito, né? Eu acho que é uma metáfora desse caminho a ser percorrido para a liberdade, pela liberdade. Não, totalmente. Eu vejo essa relação, esse arco, né? Justamente esse caminho. O caminho do mato, existe um caminho a ser percorrido pelo eu lírico, né? Do poema do Agostinho Neto. Ele sai de um lugar e chega em outro, são lugares diferentes, né? O Soba como esse representante do opressor colonial e Lemba como algo que está prenhe, né? Como algo que está grávido, como algo que carrega algo novo dentro de si, né? Esse símbolo da fertilidade, esse símbolo da fecundidade mesmo, né? E o final são o caminho das flores, o caminho do amor. Eu vejo justamente esse caminho para ser repetitivo, mas para ficar no mesmo tema, né? Para usar a palavra que ele usa, eu acho incrível isso. E quando cada vez que você ouve, você consegue, não sei, visualizar ainda mais o que está acontecendo ali. É dessas canções e dessas palavras. E tem uma coisa também de simplicidade, de repetição, de algo que você canta justamente no caminho do mato, voltando do trabalho, né, para casa, do trabalho rural, da lavoura, para casa, essa coisa de repetição, de cantiga. Para mim isso é genial, dessas palavras que conseguem resumir em poucas palavras um tempo, né? Tem cristalizado aqui, tem um tempo e um espaço, né? É sensacional. Eu vou desligar meu microfone, que senão eu falo mais 3 horas sobre isso. É um respiro, né? Se a gente pensar em relação a, enfim, obras assim, principalmente hinos, né? Da tradição revolucionária mais clássica, assim, né? Por exemplo, soviéticos, muito trabalhado ali no realismo soviético. A gente pega um marxista assim de primeira linha, igual Agostinho Neto, e vê uma produção, né, de um poema assim que, né, uma coisa tão linda assim, né, e tão fora de uma coisa engessada, né, de uma coisa naquele parâmetro assim, né, mais que ficou mais consagrado, né, como um parâmetro de arte revolucionária, por assim dizer.
E eu acho isso incrível, acho isso um respiro, assim, mostra como que tem possibilidades estéticas outras também, né? Dentro das lutas, assim, das esquerdas, né? Sabe uma outra canção que eu acho que vale muito a gente discutir hoje, que não é do Agostinho Neto, mas é sobre o Agostinho Neto, para ficar nesse tema, né? Que é Enguste, né? Pois é, as irmãs, a Rosita e a Belita Palma, elas foram, né, militantes ativas da independência, como acho que já ficou claro, e a Rosita compunha e a Belita cantava. Enguste se tornou emblemática porque é uma canção que retrata o falecimento que até hoje é envolvido aí numa série de especulações, um pouco sombrio, né, essa história, do principal líder da nação, aqui chamado pelo nome Quimbundo, Enguste, feito em homenagem ao presidente de Angola, Agostinho Neto, que morreu em 1979. É muito legal essa canção, né? Na primeira parte, elas descrevem um presidente onipresente, né? Um Marte, e finaliza com a sentença de que ele, o legado do Agostinho, os seus ideais não morrem, né, com ele. E na segunda parte fala sobre o papel da população angolana para manter ele vivo, né? Fazendo valer a vontade dele, o sangue derramado, as vidas perdidas, né? Durante o processo de independência. A Belita, lembrando os tempos agudos da guerra, né, que se vivia ali no final dos anos 70 em Angola, e que foi prolongado por mais 2 décadas, como a gente falou, canta, né, traz ali à tona, no último verso da canção, um sentimento que deixa um alerta, uma lição, né? Não se distraia, pois o inimigo está à espreita. Sabe uma coisa que eu acho que vale muito destacar, e aí falando sobre o tema das mulheres, né? É a música Manazinha, que fala da importância da instrução para as mulheres, né? E além de tudo, ela é interpretada em quimbundo. Vale muito ouvir ela para ter essa experiência mesmo de escutar, né? O quimbundo, que é uma língua da família Banta, né? Falada em Angola pelos ambundos e tudo mais. Uma tradução de Manazinha seria o seguinte: Manazinha, o luxo é exagerado. A nossa rainha vai bem vestida. E chegada à igreja, faz a comunhão. As aves vêm aí, vamos fugir. Para onde, irmão? Mandaram-nos ovos de crocodilo. Eu fui fecundada com ovos de miserável. Manazinha era um tema popular carnavalesco, né? Uma festa, enfim, muito, muito popular e comum em Luanda, cuja letra escondia, na verdade, um significado anticolonial, né? Ela fala: Mana, manazinha na senzala, mana, pensa bem no que tu sabes. Sim, é verdade. Depois vamos vender o nosso peixe. É assim, vamos trabalhar nas fábricas, vamos à lavra semear. O nosso trabalho diz o quê? É por não saberes ler. O cego está melhor. Não só Manazinha, Enguste também é em Quimbundo, né? Em Manazinha tem essa coisa, né? Cara, como é que a gente não aprende a ler se até o cego aprende a ler, né? Como é que a mulher não aprende a ler se até um cego aprende a ler? E em Manazinha ela cita o MPLA. Ela fala assim, o MPLA estava certo, a gente tem que aprender a ler. Eu imagino, aqui deduzindo da minha, né, do alto da minha cadeira aqui deduzindo, que talvez falasse a respeito de uma campanha da MPLA para alfabetizar as mulheres, né, alguma coisa nesse sentido, porque ela disse claramente, o MPLA estava certo, a gente precisa aprender a ler. Então é justamente isso, né, da emancipação feminina e como que aquilo era uma pauta, né, estava na agenda política do MPLA e, enfim, todo o processo revolucionário, né. Justamente, uma outra canção da Belita que eu gostaria de mencionar é a música Pro Fidel Castro, cantada também em quimbundo, que mesmo sem a gente entender, né, a letra, é uma música muito emocionante. A gente não achou a tradução dela, então se você que estiver ouvindo souber, por favor, manda pra gente. Por que que a Belita Palma tem uma música sobre Fidel Castro, né? Aí vale a gente lembrar da colaboração de Cuba, foi fundamental na consolidação da independência angolana. Isso se deu através de uma operação militar chamada Operação Carlota, que teve início em 5 de novembro de 75, quando Cuba enviou tropas de combate em apoio ao MPLA, que já era de alinhamento comunista, contra a UNITA e o FNLA, que eram 2 grupos de libertação nacional de Angola, que no decorrer dessa guerra civil passam a ter orientações pró-Ocidente, inclusive recebendo apoio de nações imperialistas. Né? A UNITA, inclusive, vai de uma organização, a princípio, de orientação maoísta para uma organização anticomunista ferrenha, assim. E é interessante até
mencionar, eu estava ouvindo uma música do agrupamento Kissanguela, também é outra indicação, um grupo que tocou com a Belita Palma, e eles tocavam músicas fazendo propaganda para o povo dos ideais do MP lá. E eles têm uma música chamada Invasores de Angola, que eles vão dizer que, a convite do Savimbi, né, que era o líder do UNITA, do Holden, que é o Holden Roberto, do FNLA, e do Davi Stipendi, os estadunidenses, israelenses, sul-africanos estavam invadindo Angola, ou seja, por esses traidores, né, do movimento de libertação. E essa intervenção teve lugar após a eclosão da Guerra Civil Angolana, que ocorre depois da concessão da independência à antiga colônia portuguesa após a Guerra de Independência de Angola. Essa ajuda de emergência que o governo de Cuba vai enviar para o movimento MPLA vai ajudar a manter o poder em Luanda, que é a capital angolana. No entanto, que era para ser apenas uma intervenção de ajuda ao MPLA para expulsar do território angolano as tropas do UNITA e do FNLA, transformou-se numa intervenção de larga escala que duraria 16 anos e envolveu não só soldados cubanos, mas também médicos, engenheiros, professores. E lá naquele primeiro episódio sobre o Silvio, a gente falou sobre isso. Ele também foi para Angola, nas missões e tudo mais, porque além do envio de soldados, médicos, engenheiros, professores, houve também uma missão cultural enviada por Cuba no contexto dessa operação. E tem 2 monumentos, né, em homenagem ao apoio que Cuba deu, né, para Angola durante as lutas de libertação. Tem um sobre a Batalha de Kifangondo, né, e um para a Batalha de Cuituquanavale. Essa última aconteceu no sul de Angola, na província de Cuando-Cubango, onde se confrontaram os exércitos de Angola, o FAPLA, né, e a FAR, né, as Forças Armadas Revolucionárias Cubanas, contra a UNITA e o exército sul-africano. A vitória de Angola, com a ajuda de Cuba, foi fundamental para derrotar as forças racistas do apartheid na região, né? Em 91, quando Nelson Mandela visita Cuba, ele discursa, né, falando que a derrota decisiva do exército racista em Cuituquanavale foi uma vitória para toda a África, né? Então, de fato, a gente tem essa conexão Cuba, Angola e África, essa resistência, né, ao apartheid, ao racismo, ao imperialismo, ao colonialismo. Então é muito interessante mesmo. Se perguntam por que ajudamos a los angoleños, que qué intereses tenemos nosotros allí. Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando o petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No. Nosotros no buscamos ningún interés material y los imperialistas, lógico, que não lo entendam. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um episódio do Acorde. Sensacional essa nossa viagem em Angola, para debater a luta dos nossos irmãos africanos, hein? E eu achei massa que a gente conseguiu passar o programa inteiro sem imitar ou sequer citar o fabuloso e genial Rei do Cudueiro. Ai, minha vaira. Eu queria dizer que eu não gostei desse programa. Eu asmei. Está de parabéns. Mas enfim, fica nosso abraço aqui ao Rei do Cudueiro, que conquistou a internet brasileira, os nossos corações todos. E vocês aí, conheciam a música da Belita Palma? Não conheciam? Manda aí pra gente nos comentários. E eu reitero aqui, gente, para que vocês mandem sugestões de cantores, artistas, pautas, né, pro Acorde, porque a ideia nossa aqui é justamente falar de gente famosa quando precisar, mas também trazer essas pérolas muitas vezes perdidas aí no tempo, que acabam passando batido pelos nossos ouvidos. E agora sim, que rufem os tambores, chegou a hora mais esperada da noite, do ouvinte fiel que fica até o final do episódio, ansiando pela brincadeira brincante, porque chegou a hora do fim do mundo. Com a regra muito simples, o mundo vai acabar, você tem que salvar uma canção do repertório da Belita Palma em 2 cenários. Uma você salva pessoalmente para o seu apocalipse e outra você salva para colocar aí num bunker para a humanidade, onde as futuras gerações vão poder acessar o patrimônio indispensável da humanidade. Eu, Dani Dorim, vamos escolher uma canção cada um. Nosso desafio vai ser escolher uma para ser salva para a humanidade, para ser salva de forma geral e altruísta em prol da raça humana. Vamos lá, gente. Me digam aí. Quero ouvir muito Quimbundo hoje nesse fim do mundo. Bom, eu vou salvar para o meu fim do mundo
já dei spoiler, Manazinha. E eu queria, a gente já falou dela e tudo mais, não vou aqui, né, repetir, mas eu queria trazer uma história, né? Nos anos 60, parte do Angola foi chamado para fazer um show em Portugal. E lá, eles cantam Manazinha. E por serem quimbundo, ninguém entendia em Portugal o que eles estavam falando. E eles estavam ali, no seio do inimigo, cantando contra eles, né? A letra fala uma hora das aves migratórias, que eram os colonos, né? E da Manazinha, que pela fome teve um filho miserável, etc. E ali, na capital do regime, aquilo passou. Aí, enfim, é uma música tradicional do carnaval, como a gente já disse, né? Que denunciava essas mazelas da colonização, sobretudo para as mulheres. Mas que, assim, cantada pela Belita, ganha uma camada a mais, né, de significado, enfim, vale a pena conferir, e é ela que eu salvo. Quem quiser procurar ela tá no álbum Angola 70s, volume 2, e foi gravada com os Angola Ritmos, né, então é ela que eu vou salvar pro meu fim do mundo particular. E tá traduzida no canal do YouTube do Kelly Stress. Sim, gente, palmas para o Kelly, ele realmente é demais. Cara, agora pro quadro Fim do Mundo... Eu vou fazer... Vamos ver. Vou fazer uma coisa mais ousada nesse fim do mundo. E aí, ao final, vocês vão entender o que eu fiz. Mas pro meu fim do mundo particular, ou seja, aquela música que eu salvo porque, de forma mais individualista minha, eu acho importante, é uma música maravilhosa da Belita Palma, vai ser Caminho do Mato. Acho que não tem como ser outra. Acho que os motivos estão mais do que explicados, a gente discorreu bastante sobre, a Dani trouxe um monte de contexto, assim, fantástico sobre a letra, sobre a música, e só fez a coisa crescer mais pra mim, é fundamental, não tem como ser outra, na minha opinião. Presinto polêmicas aí, hein? Presinto tretas. Estou sentindo uma treta. Vocês lembram do Super Lesk? Estou sentindo uma treta. Muito bem, não, beleza. É que eu acho que o Dorin foi um pouco egoísta e roubou a música da humanidade, hein? Mas vamos lá. É que você ainda vai entender o que eu vou fazer. Ah, nossa, tá bom, verdade. Tinha ainda um segredinho, um easter egg aí, né? Tá bom. Muito bem, eu vou dizer a mim, então. E eu vou ser ousado também. Eu vou salvar Fidel Castro. E eu não tenho ideia do que essa letra quer dizer. Mas eu tenho certeza de que ela é fabulosa. Ela tá toda em quimbundo, gente, e foi uma das únicas em quimbundo que a gente não conseguiu achar a tradução. Se você é uma boa aí, estiver ouvindo e souber quimbundo ou saber onde tá traduzida, manda pra gente que a gente quer muito ouvir. Mas eu vou salvar essa música com o risco de não saber a letra, de não saber o que diz a letra, mas eu acho isso genial que a Belita Palma tenha cantado uma música em homenagem ao revolucionário cubano, ao líder da Revolução Cubana, Fidel Castro, em quimbundo. Pô, isso é solidariedade entre os povos, internacionalismo puro, internacionalismo em seu estado mais puro da graça e da arte. Então eu salvo pro meu apocalipse, para eu tentar entender durante o fim do mundo, tentar traduzir Fidel Castro, de Belita Palma. Fidel de Castro, né, que ela fala. Fidel de Castro, porque tem esse charme ainda, né? Fidel de Castro. Muito bem. E agora, hein? E agora? O que vai acontecer? Agora, este podcast está nas mãos de Lucas Dorin. Que eu ia dizer que pela primeira vez há uma concordância entre o meu desejo individualista, egoísta e o meu desejo para a humanidade, porque eu salvaria a mesma música apenas para mim, no fim do mundo, e salvaria a mesma música para toda a humanidade, que é Caminho do Mato. Muito bom. Explica pra gente, então, tem alguma coisa a ver com ego e superego, self, id? Teria que pensar. Mas não iria tão longe, assim, não iria tão longe. Não, eu tô de acordo. Na hora que o Dorin falou, vou salvar pro meu individual o Caminho do Mato, eu falei, tá aí a prova de que esse programa não é combinado, a gente não combina, e eu tô totalmente de acordo que tem que salvar Caminho do Mato, não tem como ser outra coisa, né? Depois de tudo que a gente discutiu, enfim. Eu acho que Caminho do Mato é a união de duas potências, né? O Agostinho escrevendo aquela coisa magnífica, com a voz da Belita, junta tudo e vambora, maravilhoso. Super trunfo da canção Protesto, cola aí no seu álbum Caminho do Mato, letra de Agostinho Neto só, né? O poema do Agostinho Neto na voz de Belita Palma. E você aí, gostou
do jeito que a gente fez o Fim do Mundo. Você também pode brincar com a gente, escolhe aí as suas músicas que você salvaria da Baleta Palma para o seu Fim do Mundo e manda aí pra gente nos comentários de onde você estiver ouvindo. Então é isso, encerramos mais um episódio do Acorde, essa viagem fabulosa que fizemos à África. Faremos mais episódios sobre cantores e cantoras africanos. E citamos Vietnã aqui hoje. Acho que a gente podia desenrolar uma música asiática aí, hein? Uma música Indochina para os próximos episódios, quem sabe? Toparia super ir para outros continentes, para a Ásia. Já que a gente tá falando de Kimbundo e não sabe a letra, vamos logo para a Ásia, que aí a gente vai ter que se virar nos 30 mesmo. Eu quero agradecer a nossa historiadora Dani Teres, muitíssimo obrigado, palmas para a Dani que ela merece. Quero agradecer nosso músico e psicólogo Lucas Dorim. Dorim, um beijo para você, muitíssimo obrigado. E quero agradecer muito vocês todos que nos ouviram até o último segundo desse episódio fabuloso do Acorde. Fica ligada, porque semana que vem tem outro episódio com mais um cantora, movimento musical aí sensacional para você descobrir, para você conhecer, debater com a gente. Então é isso, muito obrigado, abraços a todos e tchau! Não, o cabelo. Muito obrigado, Dani. Obrigado, Lucas Dorim. Não, vou fazer certinho. Tá mal bizarro aqui no chat, tá escrito Mormon. Toda hora eu bato o olho e leio Mormon. É um lugar... Ai, Lucas, você fica rindo agora, eu travei, peraí.